Olá, lesmas e lesminhas, é um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente gravar o nosso primeiro vídeo, hein? Qual que é o objetivo do nosso canal Molesminha? É produzir, né? Ajudar vocês com o conhecimento. Então, para poder atender a esse objetivo nosso, nós queremos contar com o apoio de vocês em entrar aqui nos comentários e dar sugestões sobre assuntos que vocês têm dúvidas ou que querem aprofundar um pouco mais o conhecimento. Assim como fez o Anthony. O Anthony é coleguinha aqui do Pikachu, né? O Pikachu tem vergonha de aparecer, gente, mas ela me diz o seguinte, que quando nós tivermos aqui embaixo 1000 inscritos, ela vai tirar a máscara, né? Então, colabore com a gente aí, vamos aumentar o número de inscritos, vamos crescer o nosso canal, dá um likezinho aí para ajudar a contribuir com mais e mais vídeos que a gente vai colocar aqui para vocês, ok? Então, atendendo aí a solicitação do Anthony, vamos falar sobre o assunto que ele tem dúvida, que ele quer aprender um pouco mais, que é o período importantíssimo aí da nossa história, o período neolítico, o período da pedra polida. Por que será que é pedra polida, hein? Vamos falar um pouquinho desse negócio aqui. Como nós vamos falar de história, né? A história, apesar de nos remeter ao passado, né? Ele, através de novas descobertas, nos leva a desenhar novos conceitos que nós tínhamos a respeito da história. Então a história, ela não é aquilo fixo, né? Aconteceu e ficou naquilo. Com novas descobertas, né? Através de novas fontes de conhecimento, a história vai se desenvolvendo, ela passa por um processo de construção e desenvolvimento constante. A cada nova descoberta, conforme eu disse aqui, surgem novas ideias, novos pensamentos que alteram aquilo que nós pensávamos a respeito da história, né? Os registros do passado podem ser encontrados não somente em arquivos, em museus, em centros de memórias, sim em toda parte. Qualquer produção do ser humano pode ser interpretada como que, né, assim para o historiador, pode ser interpretada através de documentos, né, de escritos, seja eles orais, sonoros, visuais, isso é, podem ser pinturas, cartas, fotografias, desenhos, utensílios de trabalho, como aquelas ferramentas polidas, né, que se transformaram em machados, em facas, né, livros, diários, roupas, meios de transporte, esculturas daquela época, pinturas. Tudo isso nos leva a construir uma nova história. Por isso que a história é um processo que vai aí modificando no tempo. Essas fontes históricas podem não exprimir a realidade daquele momento, né, mas faz parte de um fragmento da história aí, de uma parcela da população que viveu naquele determinado lugar. Então, olha, esses fatos históricos, nós podemos dar um exemplo, o feijão tropeiro, né? No período colonial brasileiro, havia transporte de mercadorias. Esse transporte se dava através de cavalos e através de lombos, né, de várias mulas, né? Não é igual hoje, que nós podemos transportar através de caminhões, de trens, navios, aviões, que rapidamente esse produto, esse alimento, chega em outro lugar. Naquele período demorava demais, né, para poder levar um alimento de um lugar para o outro. Então tinha que ser alimentos que tivesse uma durabilidade maior para não perder. E o feijão tropeiro, ele é interessante porque quem transportava, né, esse alimento através de cavalo e lombo de mulas era o tropeiro, aquele homem que guiava esse animal. Esse tipo de comida tinha que durar muito, né? Então era composta por feijão, carne seca e farinha de mandioca, que deixava esse alimento com uma durabilidade muito maior. Por isso o nome, olha, feijão tropeiro, o tropeiro que levava o feijão, esse tipo de feijão com a durabilidade maior entre as regiões aí. Através do feijão tropeiro, nós conseguimos entender parte daquele momento histórico, mas não da história como um todo, né? Uma fonte histórica muito utilizada também são os desenhos das cavernas, né? Como o homem não sabia escrever, essa era uma das suas principais formas de comunicação. Ele colocava lá, ele desenhava no fundo das cavernas e hoje a gente começa a entender parte daquela história ou daquele local, né, daquele período em si. Depois do período, aliás, antes do período neolítico, nós tínhamos o período paleolítico, onde o homem era nômade, né? Ele vivia basicamente da caça e da pesca. E já vivia, né, dessa caça, para viver dessa caça e da pesca, ele tinha que ir de região para região encontrar esses animais.
Agora, quando surgiu a era neolítica, o homem passou a plantar o que comer. É isso aí. Ele, acho que ele ficou com preguiça, né, de ficar rodando para tudo quanto é lado, atrás de alimento. Ele passou a plantar o que ele tinha de comer. Aí ele buscava lugares onde existia abundância de água, né, para poder irrigar esses alimentos, como rios e lagos, para que pudesse passar a viver efetivamente da agricultura e da pecuária também, né? Ele passou a plantar frutas, legumes e vegetais, a domesticar os animais como cabras, o boi, dromedários, cães, porcos, e passou a ser um indivíduo sedentário, né? Ele passou a fixar, né, um lugar para morar. Pikachu, você sabe o que é um dromedário? É o que tem uma corcova. Ah, dromedário é parente do camelo, né, gente? Ele tem uma corcova só. O que diferencia ele do camelo é que o camelo tem duas corcovas, ele tem uma só. Eu estou falando do dromedário, porque o dromedário foi um animal importante naquela época, porque ajudou muito o homem na prática ali da agricultura, né? O período neolítico talvez seja o mais importante da história da sociedade, pois com a adoção da pecuária e da agricultura foram criadas as primeiras aldeias de madeira, que eram feitas também de barro, de pedras, né? Aquelas casas de pedra cobertas por folhas secas, e depois foi crescendo, essas aldeias viraram cidades. Nasceu aí, né, a aristocracia, a guerra, a propriedade, a escrita, o crescimento populacional, né, consequentemente as desigualdades sociais também vieram junto com todo esse crescimento, né? Pikachu, você sabe o que é a aristocracia que eu falei? Não, a aristocracia, gente, foi, segundo Aristóteles, né, é formado por um conjunto de pessoas, um conjunto pequeno, né, de pessoas que têm um conhecimento mais elevado, uma moral mais elevada, para poder coordenar esse crescimento, né, para poder gerenciar essas cidades. Então, foi muito importante nesse momento, para que tivesse uma coordenação melhor do crescimento das cidades, essa nova forma política de gerenciar. Com esse crescimento, houve necessidade também da divisão do trabalho e diferenciação social. E isso era feito, essa diferenciação, de sexo e idade. O que é isso? O mais velho tinha autoridade sobre os mais novos, né? E até hoje nós temos que respeitar isso, né, gente? Os mais velhos. Gente, eu vou botar o Pikachu de castigo, hein? Os mais velhos têm que ser respeitados pelos mais novos. Por quê? Pelo conhecimento, pela experiência do que já viveu no passado, né? E através do sexo, a diferenciação se dava de que forma? As mulheres cuidavam da agricultura e das tarefas domésticas, né? E o homem da caça, do rebanho, né? Surgiram, em poucas palavras aí, nesse período neolítico, os pilares do mundo em que nós vivemos hoje. Nós estamos falando aqui do homem que passou a ser sedentário, que agora ele vive num lugar fixo, né, plantando o que ele come, continuando a caçar também e a pescar. Mas ele plantava o que comia. E foram aglomerando-se, né, várias pessoas juntos buscando, né, a sobrevivência. E até hoje é assim. Com o crescimento dessas cidades lá, nós vivemos aqui também em cidades, vivemos em sociedade. Passaram a ter, né, regulamentações, regras de como viver em sociedade. Nasceu lá, no período neolítico. Inclusive, os historiadores relatam que nesse período surgiu uma das primeiras espécies de dinheiro, que seriam as sementes de cores diferentes, né? Cada cor representava um tipo, né, de mercadoria que ele podia trocar, ou quantidade de mercadorias, né? É muito interessante esse primeiro nascimento do dinheiro aí. Esse período neolítico, ele se deu ali por volta de 10.000 até 4.000 anos antes de Cristo. Tem alguns historiadores que relatam datas um pouco diferentes, mas a maioria deles retratam mais ou menos isso aí, de 10 a 3.000, 4.000 antes de Cristo, tá? Quando surgiu a escrita, terminou aí o período da Era Polida. E aí veio o final da pré-história, né? Esse período nosso mais antigo, ok? Espero ter colaborado com vocês, espero ter colaborado também com você, né, nossa lesminha aí, o Anthony, para que vocês possam crescer um pouco mais no conhecimento, tá?
Não esqueça, aquilo que eu falei no começo do vídeo. Coloque aqui embaixo no comentário, né, as suas dúvidas, sugestões, para que o nosso próximo vídeo possa vir rapidamente. Nós queremos aí, estamos com o objetivo de colocar um vídeo por semana, devido à falta de tempo aí, mas nós estaremos junto com vocês aí ajudando nesse crescimento, ok? Não esqueçam, inscrevam-se, dá um likezinho aí para ajudar a gente a crescer mais o canal e não esqueça das sugestões, tá? Lesmas e lesminhas, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Até no próximo domingo. Ninguém falou até o